Vamos começar nosso podcast hoje. Pareceu aquele momento aquele programa romântico da noite. Bom, vamos começar o nosso podcast de hoje, quarto período de Direito. Temos um tema hoje para tratar, assédio sexual no ambiente de trabalho. E para isso, hoje nós temos a honra de receber aqui em nosso estúdio a advogada Lorena Carla, que vai ficar à vontade para se apresentar e depois a gente vai começar uma roda de perguntas. A gente tem algumas dúvidas aqui, eu pessoalmente tenho dúvidas, e eu acredito que muita coisa que a gente vai perguntar aqui, as respostas que ela vai dar, vai servir para a orientação de muita gente, para esclarecimento de situações tão importantes. Bom, a palavra é com você, doutora Lorena. Boa noite, gostaria de agradecer aqui ao convite do pessoal do quarto período de Direito da Facema, professora Emília, né, que me convidaram para fazer parte desse podcast e me sinto lisonjeada. Pois muito bem. Eu estou com umas perguntas aqui, já anotei todas elas, são muitas, a gente vai escolher algumas. Vou começar com a primeira. O tema é assédio sexual no ambiente de trabalho, e eu queria saber se existem assim, tipos de assédio sexual, se há categorias, se há tipos, mais ou menos isso para a gente começar. Sim, existem sim. Como o nosso tema é assédio sexual no ambiente de trabalho, vamos aqui deixar de forma mais específica, né, em relação ao ambiente de trabalho. O tipo de assédio sexual mais comum é geralmente aquele que nós podemos observar que vem na questão hierárquica, né, entre chefe e vítima, né? Geralmente vem de um superior hierárquico, um chefe, um gerente, um supervisor, visando obter favores sexuais em troca de melhores condições de trabalho, uma melhoria de salário, ou até mesmo temendo a perda do emprego daquela pessoa que depende daquele emprego e se vê movida por chantagens, intimidações. Então, isso se caracteriza assédio sexual. Então, toda essa situação hostil, humilhante, intimidante no ambiente de trabalho, isso é um tipo de assédio sexual. E ele pode também ser não só de chefe para uma pessoa numa função hierárquica inferior, mas também com funções iguais dentro do ambiente de trabalho. Também pode se caracterizar. Doutora, eu queria só perguntar aí, e também tem que ser pessoas do mesmo sexo ou não? Pode ser de sexos distintos? Depois responde essa pergunta. Eu fiquei curioso de saber se só havia assédio sexual entre homem e mulher, por exemplo, se eu sou um subordinado e aí minha chefe, eu como homem e ela como mulher, se haveria a caracterização. Mas isso é uma pergunta para depois. Eu queria saber agora o que não é, ou seja, que comportamentos o chefe pode ter com o seu subordinado e não se caracterizaria em assédio sexual. Uma conduta que talvez alguém pense que é, mas de repente não é. Ótima pergunta. Vou para a segunda pergunta, já que você disse que a primeira era para depois. Então, vamos lá. Existem várias situações que não podem ser confundidas com assédio sexual. Como, por exemplo, um elogio, uma ajuda ou até mesmo uma consolação. Elogio respeitoso. Um elogio respeitoso, com certeza. Você chega numa roupa bonita e alguém chega e diz que você está bonita, que a sua roupa está bonita, não há problema algum. Agora, a partir do momento em que aquele elogio lhe deixa numa situação constrangedora e desconfortável, isso já pode, de certa forma, caracterizar. O que você pode fazer diante dessa situação? Você pode repreender a pessoa, chamar a pessoa e conversar. Se aquela situação se reiterar e a situação continuar dessa forma, aí sim se caracteriza. Muito obrigado, muito esclarecedor, viu? E o assédio sexual, aí naquela pergunta anterior, eu queria saber aqui outra coisa. Se é possível ter assédio sexual não do superior hierárquico, do chefe, ou com o subordinado, se pode ser o inverso, ou seja, pode ser vice-versa. Ou seja, um subordinado pode
assediar, por exemplo, o seu superior, se haveria essa caracterização, se é possível. Olha, é possível, mas a chance dele ir para fora do trabalho é muito grande. Verdade. Bom, o que acontece? Na maioria das vezes, por que nós sempre analisamos a situação no outro ângulo, do chefe subordinando uma pessoa numa patente inferior? Porque a situação dele é mais cômoda, né? Ele é o chefe. Então, a situação contrária, né, daquela pessoa que exerce uma função inferior, ficar fazendo um assédio com o chefe, ele está colocando o emprego dele em risco, porque ninguém é obrigado a suportar uma situação dessas, né? Inclusive, é uma situação que deve ser denunciada sempre, deixando bem claro aqui para todos. Então, existe essa possibilidade, sim, com certeza. Ah, muito bem. E entre pessoas do mesmo nível hierárquico, pode haver também? Com certeza. Vou retornar um pouco à sua pergunta inicial e responder essa, né? Você me perguntou se poderia haver assédio sexual entre pessoas do mesmo sexo ou somente de sexos opostos, né? Homem e mulher, ou se poderia homem com homem, mulher com mulher. Azul com azul, rosa com rosa. A política tá assim agora. Isso, é verdade. Bom, o que a gente pode ter aqui, né? De forma esclarecedora. O assédio sexual, ele não se restringe a sexo, mas a uma circunstância. Então, o assédio sexual, ele pode ser tanto de um homem para outro homem, de uma mulher para outra mulher, de uma mulher para um homem ou de um homem para uma mulher. Independentemente dos sexos, mas sim da circunstância, da situação desagradável, constrangedora, intimidatória, entendeu? Então essas sim são as circunstâncias que caracterizam e não o sexo em si. E uma vez eu vi um cidadão falando assim que acho que alguém acusou ele de assédio sexual. Ele falou, mas eu nem trisquei na pessoa, quer dizer, eu nunca me aproximei dela, nunca nem apertei a mão dela. Ou seja, o fato de a pessoa não ter, por exemplo, ter nenhum contato físico com a suposta vítima, aquele que diz que foi assediado, isenta, ou seja, eu não tive contato físico, não teve assédio. Tem isso ou não? Não tem isso. O que acontece é que o assédio sexual, ele não precisa do contato físico para se caracterizar, para se manifestar. Uma mensagem pode ser assédio sexual, um e-mail, um comentário, indiretas, expressões. Então, tudo isso, se gerar uma situação desconfortável, uma situação intimidatória, uma mensagem intimidatória, por exemplo, várias mensagens, isso já pode sim se caracterizar, mesmo não havendo nenhum tipo de contato físico. Muito bem. Esse papo tá muito bom, viu? Muito obrigada. Quem estiver escutando aí o podcast de hoje não vai ter desculpa, quer dizer, não vai poder se desculpar que não sabia que estava assediando ou sendo assediado. É verdade. E se... Também fiquei pensando que a gente está tratando aqui do assédio sexual no ambiente de trabalho. E se depois a pessoa fala, mas eu tô aqui, eu tô fora, tô numa reunião aqui, eu tô no outro ambiente, tô na academia, você lá na empresa é minha subordinada, mas aqui é outro mundo, quer dizer, eu posso aqui, por exemplo, fazer um elogio, não tão cordial, como a gente viu que a senhora disse que poderia, né, um elogio não caracterizaria assédio, se for um elogio respeitoso, mas aí se lá na academia, que é fora do trabalho, pode haver a caracterização, por exemplo, esse comportamento mesmo fora da empresa, ele é caracterizado como assédio sexual no ambiente de trabalho? Pode acontecer isso? Olha, nós temos que analisar com calma essa pergunta, porque assim, existem várias circunstâncias que mesmo você estando fora do ambiente de trabalho, ainda assim se caracteriza assédio sexual por conta do trabalho. Essa intimidação, às vezes, que você sofre por conta do trabalho. Por exemplo, em várias circunstâncias em que você tem, por exemplo, uma empresa, é necessário que você participe, por exemplo, de reuniões à noite. Você participe de reuniões à noite em que você tem que ir para uma reunião de trabalho.
E no meio dessa reunião de trabalho, você está numa situação em que você está fora do seu ambiente de trabalho, mas você está com seus colegas do trabalho ali, encampando um serviço por conta do seu ofício, e você é submetido a uma situação constrangedora. Alguém tenta uma abordagem com você intimidatória, querendo levar você para outro lugar, ou mandando uma mensagem, ou tentando um contato físico agressivo ou constrangedor, ou que você não respeite a sua vontade, né? Então, assim, isso se caracteriza, sim, assédio sexual, mesmo não estando dentro, né, do território ali da sua empresa, do seu ambiente de trabalho, mas devido ao contexto, tem que ser analisado um contexto, né? E deixamos também bem claro que o assédio sexual é tudo aquilo que vai contra a vontade da vítima, né? É aquilo que vai contra a vontade da vítima. Se a pessoa que está sofrendo aquele assédio, ele não está gostando daquela situação, então a situação realmente que ele está se sentindo intimidado, constrangido, então está contra a vontade dele, já se caracteriza. Muito bem, eu entendi. Essa foi a pergunta mais difícil, foi do nosso podcast até agora? Acho que sim. Uma outra pergunta que eu tenho, essa aqui está até anotada, é se é preciso a gente ter uma reiteração de condutas, ou seja, é preciso para que haja a caracterização dessa infração, desse crime, que é um crime, não é? Isso, assédio é um crime. sexual no ambiente de trabalho. Perfeito, é um crime. Se é preciso que a conduta seja reiterada, ou seja, não seja um ato isolado, ou melhor dizendo, em outras palavras, um ato isolado pode ser considerado assédio sexual? Sim, pode ser considerado. Em regra, né, a regra geral é que a lei fala que a conduta do agressor ela deve ser reiterada. Então, ela deve ser realmente várias e várias vezes aquela situação, né, que você ser submetido àquele constrangimento. Mas, de acordo com o caso, há situações em que o agressor, o assediador agarra a vítima, por exemplo, e tenta um ato mais brusco, visando a obtenção de uma vantagem sexual ou simplesmente uma agressão. Isso por si só basta para caracterizar assédio sexual, mesmo que tenha sido apenas uma vez. Eita! Muito bom, viu? Você tá saindo muito bem. O convite foi certo, a turma se reuniu e aí localizaram você. Eu tô impressionado. Muito obrigada. Já tem livro sobre esse assunto? Não tenho. Mas Quem devia sabe? ter. Devia ter, porque tá indo muito bem. Eu tô ficando aqui craque. E se uma pessoa tiver sofrendo assédio sexual, tá ouvindo o podcast aqui, aí, poxa, eu tô sofrendo assédio sexual, não tinha me dado conta, eu me sentia mal, mas aquilo ali então é assédio sexual. O que a pessoa deve fazer numa situação dessa? Olha, a primeira situação, a primeira coisa que a vítima que acha ou que realmente está sofrendo assédio sexual é repreender o assediador. É você chegar e repreender o assediador. Como é que repreende o superior? Assim, uma pessoa que chega e está sofrendo assédio sexual é, no mínimo, uma situação totalmente desrespeitosa, não há reciprocidade nenhuma por sua parte, não há a sua aceitação. Então, você chega para a pessoa, fala que você não está gostando daquela conduta, você repreende. Você repudia o ato do agressor. Você tem que deixar bem claro que você não está ciente. A partir daí, da ciência da pessoa, da sua vontade e a sua não aceitação, se continuar, se reiterar, aí já não tem jeito. É um caso mesmo de você tomar suas atitudes. Claro que sempre é um pouco mais complicado por ser num ambiente de trabalho e se for um superior, claro que talvez ele vá utilizar disso, né, para que uma forma de lhe constranger, né? Mas é importante saber que ninguém é obrigado a nada disso. E isso é crime. Isso é crime. Inclusive, o assédio no ambiente de trabalho, que é o nosso tema aqui, é porque realmente acontece muito.
Eita, aqui ficou um silêncio agora. Doutora, e a questão de provas, né? Porque uma coisa... Um colega meu que sofreu não foi um assédio, agora eu tô me lembrando aqui dessa coisa, não sei se não tá a ver aqui com o assunto, mas vale a pena perguntar, e qualquer coisa a gente corta na edição do áudio. Que ele apanhou de uma pessoa, um apartamento, e... Eu esqueci o que eu ia perguntar. Eu quero saber, sim, lembrei agora. Eu quero saber das provas, se a pessoa tem que ter provas e como é, por exemplo, se não tem provas, porque se o cara tá elogiando de modo desrespeitoso aquelas palavras, né, com aquelas coisas que certos boçais falam, como é que a pessoa vai provar? Teria como? E se não tiver prova, o que fazer? Bom, inicialmente nós temos que ter em mente de forma clara e objetiva. Tudo com provas é mais fácil, né? Uma mensagem no celular, um e-mail enviado que você tem ali, aquilo ali tudo serve como prova. Uma testemunha também serve como prova. Caso você não tenha, o que você vai fazer? Você vai inicialmente dirigir a uma delegacia de polícia, solicitar a abertura de um inquérito policial, fazer um boletim de ocorrência e toda aquela situação ela vai ser investigada. Mas se você já tiver todo um conjunto de provas, isso vai facilitar a sua vida com certeza. Muito bem, tá bom. Então seria o caso de a pessoa que está sofrendo o assédio começar a se precaver. Isso. Gravou ali um áudio no celular, como a gente está gravando esse podcast aqui. Gravou o áudio do celular, se sentiu constrangido, não gostou da situação, não apaga o áudio, guarde que você pode utilizar aqui. Desculpa, compra aquela caneta Tem uma caneta que eu vi no Mercado Livre que grava áudio, você bota no bolso. E ali é próprio pra quem tá sofrendo assédio. Você bota no bolso Você já sofreu assédio? Não, mas... Brincadeira. Mas eu vi a caneta. Não, é interessante. É interessante porque se você se prepara, lá na frente, caso você tenha inevitavelmente participar de um processo, né, criminal, você já tem as provas para demonstrar que realmente você tá na sua razão. É sempre melhor. Então, assim, a gente está falando de ambiente de trabalho, significa dizer que há uma empresa por trás dessa relação, né? Tem a pessoa jurídica, aí tem dois funcionários, digamos, são funcionários, tem o diretor, um gerente e tem um funcionário ali naquela seção. E aí eu pergunto assim, se a ação penal ou a responsabilidade por esse ato, por esse assédio, ele é só daquele que assediou ou a empresa também tem responsabilidade nisso, né? Por exemplo, não vou nem citar o nome de empresa aqui, ia citar até o nome de um armazém aqui grande da região, mas não tem nada a ver. Você entendeu a pergunta, né? Entendi. Bom, por trás de uma empresa dessas, um funcionário está fazendo uma conduta dessa, é claro que a empresa é responsável, né, pelos atos dos seus funcionários, colaboradores, isso com certeza. Mas o que acontece? Existem várias formas de medidas que podem ser tomadas pela empresa para prevenir e evitar o assédio sexual, né? Uma delas é a realização de treinamentos, criação de canais de comunicação. Para vocês que estão aí sendo formados em direito, né, vão ser futuros advogados, a empresa pode contratar um de vocês como um departamento próprio, jurídico, né, a fim de instituir boas práticas no dia a dia, ensinar, conscientizar, né, os seus colaboradores e funcionários. Isso é uma das práticas que podem ser adotadas. E nosso tempo está quase acabando. São quantos minutos? 20? 20? 20? Eu te falei no começo que... sim, são 20 minutos. O tempo está estourado aqui. Está. Vamos só saber se essa questão tem realmente frequentado os tribunais do nosso país, se realmente é uma situação em que há judicialização e principalmente qual é a visão que aí o operador de direito em algum momento, se for o caso, até a vítima também, pode levar a questão ao Poder Judiciário que dará a palavra final. Como é que esse tema tem sido recebido na seara judicial? Olha, esse tema, felizmente, ele tem sido bem aceito na questão de defesa, né?
de defesa à vítima, porque os tribunais pátrios, eles têm em mente que um assédio sexual é um sofrimento que a vítima passa, uma agressão à sua honra, à sua dignidade daquela pessoa que está ali trabalhando, né? Então ninguém precisa passar por isso, está no seu ambiente de trabalho, está sendo desrespeitado de uma forma tão baixa, né? Tão ultrajante. Então os nossos tribunais, eles são, de fato, eles condenam, eles sentenciam de forma bem severa aqueles que praticam esses atos. E também deixamos bem claro aqui que para que chegue a um tribunal, a ciência de um tribunal, uma situação dessas, as vítimas, elas têm que cada vez mais se fazer cientes dessa situação e denunciar, né? Porque existem muitos casos de assédio sexual que não são denunciados, são colocados ali um pouco para debaixo do tapete. Talvez a maioria, né? Talvez a maioria. Às vezes por retaliação social, que ainda existe, né? Mas infelizmente a nosso maior tipo de... a nossa vítima mais frequente são as mulheres. Então nós temos que denunciar sempre esses casos. Ei, doutor, infelizmente chegou ao final do nosso podcast de hoje. Passou tão rápido que nem parece que já está com mais de 25 minutos. A gente tem que cortar um bocado de coisa aqui, só não corta esse final, tá? Doutora, eu queria, em nome do quarto período de Direito da Unifacema, agradecer por você ter aceito nosso convite. Foi uma honra. Eu quero até o cartão depois daqui, tá? O cartãozinho. Darei. E fiquei sabendo também que você palestrou na Facema já, não foi? Fiz sim uma palestra, fui convidada também por uns alunos. Foi muito bom, fico muito feliz pelos convites. Você advoga em que área? Advogo na área previdenciária, especificamente na previdenciária. Tenho um escritório aqui em Caxias. E me sinto muito feliz em estar sempre colaborando aí com o crescimento dos alunos de direito. Vocês são o nosso futuro aí, espero que todos tendam a advogar, ser nossos colegas. Doutora, muito obrigado. De nada, boa noite. Boa noite.